A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia, tudo bem com você? Eu espero que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor, fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, que o Senhor guie os seus passos, que você consiga resolver tudo aquilo que você precisa nesse dia, que você tenha um bom dia de trabalho, amém? Glórias a Deus, estamos aqui com muita alegria no coração para mais uma vez trazer a palavra do Senhor ao seu coração. Para quem está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todos os dias pela misericórdia do Senhor para trazer a palavra de Deus, né? Uma porção da palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que estão abertos. Amém? Glórias a Deus. E que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like. Eu preciso que vocês me ajudem aqui no crescimento do canal, irmãos. Nós já temos 500 e tantos vídeos para a glória de Deus e ainda estamos com 500 e poucos inscritos, né? Então me ajude aí a divulgar o nosso canal, né, para que o YouTube perceba, né, que tem sido, esse canal tem sido edificante para outras vidas, né, e com isso ele possa mostrar, né, os nossos vídeos para as outras pessoas e mais vidas serem edificadas pela palavra do Senhor. Deixe também aí o seu like, né, o seu comentário, porque isso ajuda também aqui para o crescimento do canal. E que Deus lhe abençoe poderosamente. Agora vamos ao que nos interessa, né? Que é a palavra de Deus. Meus irmãos, hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês aqui no capítulo 42 do livro de Jó. Né? Nós estamos também fazendo o estudo do livro de Jó, para quem ainda não participou, né? Não assistiu, não ouviu, né? Agora eu tenho feito somente gravado, não estou aparecendo em vídeo, né? Porque tem facilitado aqui, né? Em relação ao tempo, né, irmãos? Mas nós temos continuado o nosso estudo. E então, para quem ainda não assistiu, é só ir na playlist, né, do estudo do livro de Jó, para você poder acompanhar juntamente conosco. Agora, hoje, aqui para nossa meditação, nós estaremos meditando em 7 versículos do capítulo, aliás, em 4 versículos do capítulo 42, Jó 42, versículos 7 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. E oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Estou olhando ali porque é até o 11, né? Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro, somente até aqui. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui meditando na sua santa palavra. Peço-te nessa hora sabedoria do alto, unção do alto, para que eu possa falar aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus. Peço-te também uma bênção especial sobre a vida de cada ouvinte, para a glória do teu santo nome. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém.
Amém, meus irmãos. Glórias a Deus, né? Com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de devocional ao Senhor. E então, aqui hoje nós temos essa parte, né, desse capítulo 42, que é um capítulo magnífico, né, aqui do livro de Jó, onde a gente então vê a vitória de Jó. E você? Você que está aí do outro lado, você está esperando uma grande vitória? Pois bem, né, que você continue esperando no Senhor, porque esse dia vai chegar. Esses homens aqui, olha, entre aspas, amigos de Jó, né? Agora nós estamos lá estudando o livro de Jó, estamos na parte, né, em que esses homens aqui ficaram o tempo todo, né, acusando Jó de ter pecado contra Deus, de não ter sido temente a Deus, e por conta disso é que ele estaria passando por tudo que ele já tinha passado e que ainda estava, né? Então, esses mesmos homens aqui agora estão tendo que se acertar com Deus, né? Porque Deus não é como o homem para que minta, nem como o filho do homem para que se arrependa. Quando ele faz promessa para os seus irmãos, a promessa dele se cumpre. E o Senhor promete andar conosco, com todos aqueles, né, que andam com ele, todos aqueles que o amam, que o temem, né? Então, Jó, logo no início do livro de Jó, a gente fica ali vendo Deus falar que Jó era um homem temente a ele. Aleluias, né? Era fiel, temente, né? Então, Deus não iria deixar de honrar esse homem. E foi o que aconteceu aqui nesse capítulo 42. Estes homens tiveram então que se acertarem com Deus, e eles só foram perdoados pelo Senhor depois que Jó orou por eles. Olha que aprendizado que nós temos aqui com o nosso Senhor, irmãos, né? Jó passou tudo aquilo ali com aqueles homens o acusando, com aqueles falsos amigos, né? Mas no final, para Jó receber a vitória, a grande vitória, Jó teve o quê? Né? Que perdoar aqueles homens. E teve o quê? Que orar por aqueles homens. E é isso que o Senhor quer de mim, de você, meus irmãos. Né? Que nós tenhamos esse coração quebrantado, né? E oremos por todos aqueles que têm nos afligido, por todos aqueles que têm nos perseguido, por todos aqueles que não têm sido amigos leais, fiéis a nós, né? E assim, o incrível, né, é como que Deus é maravilhoso, porque hoje eu estava refletindo, né, hoje cedo, mais cedo, acerca de amizades. E eu estava bem triste, né? Bem triste porque quando eu sou, né, tenho amigos, eu sou verdadeiramente amiga da pessoa. E, né, alguns amigos deixaram, né, no caso de, entre aspas, né, de sequer me dar um bom dia, de cumprimentar, né? E isso aí estava me trazendo tristeza no coração. E aí eu falava isso com Deus, né? E falava, Senhor, né, o porquê disso tudo? E ali, né, me lamentando com o Senhor. E aí vim preparar a palavra, né, para trazer aqui para vocês, e eu vou em acordo com o pão diário, né? O devocional do dia aqui no pão diário é o que eu trago aqui para nossa meditação, porque aqui no devocional vem a leitura de referência, né, para a gente se basear. E logo hoje que eu estava ali, né, com essas indagações acerca de amizade, o Senhor me trouxe essa palavra. E o título dessa palavra, que eu vou ler para vocês daqui a pouco, é Amigo Leal, né? Então, o que que Deus quer para nós, meus irmãos, né? Que nós perdoemos uns aos outros, que nós não levemos, né, para o coração essas tristezas que muitas vezes alguém nos traz, não é verdade? Então, é assim que Deus trabalha, né? Ele trabalha para aqueles que o amam, para aqueles que o servem. Aleluias, ele está conosco, ele é o nosso melhor amigo. Amém? Glórias a Deus. Então, se você está aí triste também com algum amigo, alguma amiga, né? Receba essa palavra da parte de Deus, né? Ore por essa pessoa, né? Para que ela seja transformada pelo poder de Deus, para que ela entenda o que é ser um amigo leal. Amém? E com certeza Deus vai te abençoar, vai me abençoar por conta disso, porque foi o que aconteceu com Jó.
Então, olha, tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então o Senhor fez com que este homem mais os seus amigos fossem até Jó, para que Jó então orassem por eles, né? Aleluias. E aí o que acontece? Chegando no versículo 9: então foram Elifaz, o Bildade, o Suíta, o Zofar, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Aleluias, né? Então, para que esses homens fossem perdoados, precisou que Jó orasse por ele, porque Jó era um homem, né, temente a Deus, um homem que agradou ao Senhor. Então, aqui no versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Aleluias. Agora imagine, irmão, se Jó então trancasse o coração e naquele momento falasse para Deus: não, eu não vou orar por eles, não, porque eles me maltrataram. Não. Jó provou mais uma vez que verdadeiramente ele era um servo do Senhor, porque ele obedeceu ao Senhor e orou por aqueles homens, e com isso Deus entregou a Jó tudo em dobro. Então, meus irmãos, fica com essa palavra de vitória para a sua vida hoje. Amém? Glórias a Deus. E para finalizar, eu vou ler esse texto aqui do livro Pão Diário, né, para nossa meditação também. Amigo leal. A história de Jó e de seus amigos que vieram consolá-lo é muito conhecida. Ele era um patriarca que de repente perdeu muitos bens materiais, filhos e foi acometido de uma grave doença. Na verdade, os homens que vieram visitá-lo trouxeram mais incômodo do que consolo, pois oprimiram e julgaram Jó, baseados na compreensão e sabedoria da época, ou seja, a chamada teologia da retribuição, na qual se entende que se há sofrimento é porque há algum pecado. O que você faria se fosse importunado por alguém e ao final o próprio Senhor viesse em sua defesa? Como nessa história, sim, Deus dirigiu-se a Jó e o chamou de meu servo, um título especial do Antigo Testamento. Talvez isso nos enchesse de orgulho e pediríamos justiça e julgamento contra nossos acusadores, especialmente se estivéssemos num estado de saúde abalada, como era o caso de Jó. Mas ele era diferenciado, suportou muito sofrimento e ao final mostrou-se verdadeiramente amigo daqueles que haviam vindo visitá-lo e insultá-lo. O patriarca intercedeu por aqueles com quem Deus ficou irado e depois recebeu muitos para comer em sua casa. Versículo 11. Que grande coração! Ele realmente pode ser chamado de íntegro. Ao final foi abençoado pelo Senhor. Versículo 12. E continuou abençoando aqueles que o acompanhavam, independentemente de como o haviam tratado. Essa história mostra que Jó soube ser amigo de verdade. Ele fez o que poucos teriam coragem de fazer, uma oração em favor de seus acusadores. Isso o libertou de sofrimentos emocionais. Jó não precisava disso em sua vida, mas Deus reconheceu o seu valor e o abençoou muito mais, porque o Senhor é o verdadeiro amigo nos tempos de angústia. Seja amigo como Jó foi, mas lembre-se de que Deus sempre será o seu melhor amigo. Só Ele concede consolo e livra do sofrimento. Procure ser amigo das pessoas, mas acima de tudo, queira ser amigo de Deus. Esse amigo é diferenciado. Amém? Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a mim e minha família e até hoje à noite, se Deus assim permitir.